2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos ler a palavra do Senhor juntos, em pé. Hoje não é visitante, é claro, é quase um fundador da igreja, mas nós temos a alegria de receber aqui conosco o irmão Raul, né? O irmão Raul passou por uma operação aí delicada, uma cirurgia, a igreja esteve orando por ele durante vários dias, vários meses, na verdade, estamos aí orando pelo irmão Raul. Graças a Deus foi um sucesso, já está em casa, já está se recuperando, e ele pede para que a igreja continue orando, porque agora ele vai passar por alguns procedimentos ainda médicos, né, irmão Raul, que fazem parte desse processo de recuperação da saúde. Continue orando por ele, para que Deus dê força, porque agora começa uma outra batalha, mas sabemos que o Senhor é fiel. 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 7, está aqui no telão também, se você quiser acompanhar, diz assim, Timóteo, eu falei o quê, Coríntios? Jesus, não é Coríntios não, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Algumas versões diz covardia, outras versões diz temor, mas covardia e medo é o mais próximo do que seria o texto original mesmo. Vamos todos juntos ler o que está aqui no telão? 1, 2, 3. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos mais uma vez? Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez. Agora eu peço que o Senhor ministre a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, nós sabemos que não é pelo muito falar do homem, mas é pelo agir do Teu Espírito que algo novo acontece em nossas vidas. Sê conosco, tem misericórdia de nós, tem compaixão da Tua igreja, Senhor, e faça com que os nossos corações estejam abertos, ó Deus, para ouvir a Tua voz, os nossos ouvidos abertos e coração receptivo, Senhor, para que possamos servir a Ti em espírito e em verdade, confiando que o Senhor nos deu, ó Deus, um espírito de amor, de poder e de moderação, em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, pode se assentar, glória a Deus. Queridos, de tempo em tempo a gente se surpreende com algumas pessoas, que você olha para a pessoa e fala, uau, essa pessoa aí não deve ter medo de nada, essa pessoa não tem nojo, nem medo de nada. Eu me lembro que aqui na nossa igreja, algum tempo atrás, tinha uma família. Essa família mudou, foi embora para Minas Gerais, e já fazem uns 15 anos que essa família se mudou da nossa igreja. E o marido, ele era um homem alto, ele tinha 1,92 m de altura, ele era bem alto. E ele era bem forte, alto, forte, era um homem zarrão mesmo, um homem assim, bem robusto. E uma certa ocasião, nós fomos bater uma laje junto, e aquele homem pegou uma pá, ele tinha uma pá na casa dele, enorme, e a pá tinha 2 buracos, que era para a pedra virar mais rápido no meio, eram 2 cortes que ele fez, é uma pá grande, e ele pegava assim, enquanto o Enéas estava junto, eu e Enéas virávamos um monte, né, de feijoada lá da laje, né, virando ali aquele monte de concreto, ele virava sozinho eu e o Enéas lá sofrendo, lógico que mais o Enéas do que eu, né, eu só mais olhando, nós estávamos ali e ele, e ele fazia, eu falava, meu Deus do céu, esse é um monstro trabalhando, e ele era bom de trabalho, mas eu descobri que esse homem tinha uns medos que era assim estranho. Por exemplo, se aparecesse barata na casa dele, apesar do tamanho e da postura, ele corria. E uma certa ocasião, a esposa comentou que ele correu, subiu na mesa e gritou, amor, mata aquela barata. Você já pensou que coisa horrível? Uma outra coisa que ele tinha medo e também nojo, mas ele tinha até medo, porque ele tinha medo de puxar, era cabelo no ralo. Você já pensou? Como é que alguém pode ter medo de puxar o cabelo que está no ralo? Ele tinha medo. E a esposa dele tinha um cabelo grande,
Ele tinha mais 3 filhos, era uma outra menina também, e o cabelo ia, e os irmãos aí que tem mulheres de cabelo grande, sabem como é que é, né? A esposa acaba de tomar banho, você vai no banheiro, tá lá aquele negócio lá. Eu fico imaginando o Dr. Fernando, esposo da Leda, que tem 4 mulheres em casa, aí o mistério é maior. Mas ele tinha medo de botar a mão e tirar, pegar com papel higiênico, ele tinha medo de vir alguma coisa. Queridos, o medo, ele faz parte da nossa vida em muitos momentos. Todos nós, na verdade, em algum momento de nossas vidas, teremos que enfrentar esse inimigo chamado medo, temor, chamado pavor. Há algumas versões, como eu disse, tem uma tradução diferente. Mas todos nós um dia teremos que enfrentar esse inimigo, porque um dia ele vai bater na porta da sua casa e você vai ter que enfrentar. Na verdade, se nós olharmos para a história da nossa vida, nós vamos perceber, né, que durante todas as fases nós enfrentamos algum tipo de medo. Por exemplo, é muito comum nós ouvirmos alguém dizendo que na infância tinha medo, por exemplo, da escuridão. Então eu gostava de dormir com a luz acesa, ou tinha que ter uma abajur, ou tinha que ter alguma coisa, tinha medo de dormir no escuro. Outros, já na fase da adolescência, temem a rejeição dos amigos. E alguns, por temerem a rejeição dos amigos, passam a fazer as coisas para agradar os amigos. Alguns de vocês devem ter experimentado isso, alguns conhecem pessoas que fizeram isso. Então, até algumas coisas que a pessoa não gosta de fazer, passa a querer gostar, ou passa a fazer só para agradar os amigos, com medo da rejeição, com medo de se sentir rejeitado, de não fazer parte do grupo, de não ser aceito na roda dos amigos, e por não serem aceitos, passam a fazer algumas coisas, o medo de não ser aceito. Mas o fato é que conforme nós vamos crescendo, também vão crescendo em nossas vidas o medo, ou não crescendo, mas tomando proporções diferentes. Eles vão aparecendo em outras áreas, e algumas vezes áreas muito mais sérias do que o medo de uma rejeição ou o medo de um escuro. Quem sabe alguns de vocês aqui essa noite não têm medo de escuridão, ou talvez tenha até alguns marmanjos aí, né, que precisam de luz acesa, que dormem com a TV ligada, porque tem medo de escuridão. Mas quem sabe você não tenha, mas pode ter medo da solidão. Quem sabe você não tem medo da rejeição, mas muitos têm medo da pobreza, outros têm medo da enfermidade, outros têm medo do fracasso, outros têm medo de não serem aceitos no ambiente do trabalho, outros têm medo de falar em público, alguns têm pavor de pegar no microfone, têm medo. São pessoas que têm facilidade de conversar, mas na hora que vão pegar no microfone, têm medo. Então há muitos tipos de medo que nós podemos enfrentar. O medo da pobreza é algo muito constante na vida de muitas pessoas. Alguns desses trabalham para não se sentirem fora de alguma situação, sem recursos, e acabam negligenciando outras coisas. Outros, o fracasso é mais forte. Mas na realidade, queridos, o medo é um dos nossos maiores adversários. Um general na Segunda Guerra Mundial, eu não lembro de que exército que ele estava comandando, ele disse uma frase que eu anotei aqui. Olha essa frase: o medo tem matado mais pessoas do que toda a guerra. O medo tem matado mais pessoas do que toda a guerra. O medo não mata somente as pessoas, porque ele mata mesmo. A pessoa com medo fica paralisada e acaba sendo um alvo fácil. Mas o medo mata outras coisas. Ele mata sonhos. O medo, ele assassina as promessas de Deus em nossas vidas, porque ficamos paralisados. O medo destrói relacionamentos. O medo faz muitas coisas negativas acontecerem conosco. Por isso, hoje eu quero meditar com os irmãos, baseado nesse tema: receita bíblica para vencer o medo. Queridos, se você tem perguntas, a Bíblia tem resposta, porque a Bíblia dá conselhos sobre todas as áreas da nossa vida. E se você tem alguma pergunta, pode ter certeza que a palavra de Deus tem alguma resposta para você. Mas quais são as receitas bíblicas para vencermos o medo? A primeira coisa que nós precisamos aprender
Está aqui mesmo nesse texto, capítulo de Timóteo que nós acabamos de ler. Deixa eu voltar lá no Data Show. Capítulo de número 1, verso de número 7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, de temperança, de domínio próprio, de controle das suas emoções. A primeira coisa que eu aprendo lendo esse texto é que o medo não vem de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: o medo não vem de Deus. Diga mais uma vez: o medo não vem de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, um jovem na fé, um jovem pastor, ele diz: não tenha medo, porque não é o espírito de medo que Deus te dá. Ele afirma que o Senhor não tem nos dado o espírito de medo, tampouco o espírito de covardia, mas o espírito de amor, o espírito de poder e um espírito de domínio próprio. Então, se o medo e a covardia não vêm de Deus, nós não podemos permitir que o medo tome posse da nossa vida. Quais são os medos que têm visitado a sua casa? Será que é o medo do relacionamento ser desfeito? Será que é o medo de perder os filhos? Será que é o medo da velhice? Será que é o medo de morrer? Porque tem muita gente que tem medo de morrer. Alguns têm medo da morte e outros têm medo de morrer. Você tem cumprido um propósito também. Qual é o medo que tem te visitado? Queridos, segundo Paulo, o medo não vem do Senhor, então não podemos permitir que Ele tome posse das nossas vidas, da minha e da sua vida. Isso porque o medo é o contrário da fé. O medo trabalha como um ímã para poder espantar a fé e atrair aquilo que nós mais tememos. Você sabia que quanto mais você fica preso ao medo, mais você aproxima aquilo que você tem medo? É interessante que algumas vezes a gente vê as pessoas dizendo assim: olha, é exatamente o que eu tinha medo de acontecer, o que aconteceu. É isso que eu tinha medo de ficar desempregado, eu tinha medo de fazer isso, eu tinha medo daquilo, e é exatamente o que você mais teme, é o que acaba acontecendo. Olha o que a Bíblia diz em Jó, capítulo 3, verso 5, não precisa abrir, mas se você quiser anotar, anota, diz assim: se um diácono puder pegar água para mim, eu ficarei muito grato. Jó, capítulo 3, verso 25, olha só: o que mais tive medo, me sobreveio, o que mais me assustava, me aconteceu. O que mais eu tive medo, me sobreveio. O que mais me assustava, me aconteceu. Com Jó, não foi diferente. E não é diferente do que acontece conosco. Queridos, o medo precisa ser enfrentado de frente e ser rejeitado em nome de Jesus. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de amor, de ousadia e de domínio próprio. Eu costumo falar aqui, já falei algumas vezes na nossa igreja, a respeito de Golias, e como Golias conseguiu paralisar o exército de Israel durante 40 dias, somente com uma palavra, somente com uma frase, somente com um pedido dizendo: venha, enviem aqui a um soldado. E a Bíblia diz que eles ouviam e temiam. É interessante que a Bíblia não diz assim: eles viram Golias pelejando e tinham medo de pelejar com ele. Não, a Bíblia diz assim: eles ouviam e temiam. O que fazia o exército de Israel paralisar era o tamanho de Golias, sim, mas a Bíblia não diz que era só o tamanho, a Bíblia diz que era mais aquilo que eles ouviam do que aquilo que eles viam. Eles ouviam a voz de Golias e eles temiam, mas o exército do povo de Deus, o povo de Israel, ficaram paralisados durante 40 dias, por causa do medo. O medo vem para roubar, matar e destruir. O inimigo deseja plantar medo no nosso coração, nos intimidar, porque ele sabe que quando nós tememos, nós paralisamos. E quando nós paralisamos, nós não cumprimos o propósito que Deus tem para a nossa vida. E então, nós acabamos vivendo, mas sem cumprir os planos, os propósitos, e vivemos uma vida que é uma vida dura, triste, amarrada e presa por causa do medo.
Uma segunda coisa, agora eu quero que você abra sua Bíblia, pode deixar aberta no Salmo de número 56. Abre a Bíblia no Salmo de número 56. Eu comentei sobre Davi e Golias, e vamos ver como que Davi vencia os seus medos. Salmo 56, eu coloquei o verso 3 e 4 aqui também, diz assim, ó: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus eu confio e não terei medo. Mais uma vez essa leitura: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus eu confiarei e não terei medo. Queridos, a segunda coisa que eu vejo, e é uma primeira dica, agora não de Paulo, mas de Davi para nós, é: reconheça o seu medo e decida confiar em Deus. Você não pode vencer aquilo que você não conhece. Você precisa reconhecer o medo. Se você não parar e olhar para a sua vida, olhar para a sua história, e ver o que é que está te congelando, te paralisando, te trazendo medo, te trazendo preocupação, você nunca vai vencer. Para vencer o medo, precisamos identificá-lo. Por isso o salmista disse: eu tenho medo. Há momentos de minha vida que eu tenho medo. Olha o verso 3, como ele começa dizendo: mas eu, quando estiver com medo. Ele reconhece que o medo faz parte da história dele, mas ele diz: quando eu estiver com medo, eu vou fazer algo. O medo faz parte da história, mas para vencer, precisamos identificá-lo, precisamos chamá-lo pelo nome. Davi, ao escrever esse salmo, estava com medo, e o contexto desse salmo era que Davi estava fugindo de Saul. Saul estava perseguindo ele, querendo tirar a vida dele, querendo matá-lo. E Davi estava com medo de perder sua vida, com medo de um confronto com o exército de Saul, com medo da morte. Mas para vencermos o medo, precisamos identificá-lo. E após identificá-lo, precisamos pôr a nossa confiança no Senhor Deus, no Senhor Jesus Cristo. A área em que você mais tem medo é a área onde você menos confia em Deus. Eu quero repetir isso. A área da sua vida onde você mais tem medo é exatamente a mesma área onde você menos está confiando que Deus pode agir. Por exemplo, você tem um medo muito grande de uma enfermidade. Eu tenho medo do câncer. Então, você não está conseguindo crer que Deus pode curar, restaurar, sarar e dar nova vida. Eu tenho medo de ficar desempregado. Você não está conseguindo crer na fidelidade do Senhor para te sustentar, apesar da ausência do trabalho. Mas eu estou com medo de outra coisa, queridos. Todo e qualquer medo denuncia também uma falta de fé naquela área, e nós precisamos pensar nisso. E a grande pergunta é: qual é o medo que você tem? Qual é o medo que você tem? Você teme a morte? Tem medo do fracasso? Tem medo do futuro? Da pobreza? Da vergonha? Qual é o seu medo? O passo seguinte ao identificar seu medo é: eu vou escolher confiar em Deus. Eu vou decidir confiar em Deus. Senhor, eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar em Ti, sabendo que o Senhor é capaz de guardar minha casa, minha família, o meu lar, o meu casamento, os meus filhos, os meus pais, o meu trabalho, os meus bens. O Senhor é fiel para cuidar da minha saúde. Eu vou confiar em Ti, sabendo que todas as coisas vão cooperar conjuntamente para o bem daqueles que amam e esperam no Senhor. A grande virtude de Davi não foi viver sem medo, porque em muitas situações ele estava com medo, mas a grande virtude dele foi escolher confiar em Deus, apesar do medo. Queridos, a fé não é ausência de medo, é confiar em Deus, apesar do medo. E então a nossa confiança vai lançando fora todo o medo. Isaías, no capítulo 62, ele fala sobre isso. Quem confia, espera, e não se desespera. Quem confia, descansa, e por isso não se cansa. Olha agora
Um outro princípio que nós vemos para vencermos o medo, que está aqui no Salmo de número 56, verso de número 3 e 4. Deixa eu pular onde está frisado. Mais uma, espera aí. Olha esse texto junto comigo, pode ler aqui no telão. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus eu confio e não terei medo. Você pode repetir esse trecho aqui? Diga assim: em Deus, louvarei. Diga mais uma vez: em Deus, louvarei a sua palavra. Queridos, Davi nos mostra um segredo muito importante. O louvor nos ajuda a vencer o medo. Anota aí, você que não pegou o boletim, louve a Deus até que Ele remova o seu medo. Louvarei a sua palavra, e ele continua dizendo, e não temerei. Veja que o não temerei vem logo na sequência de uma postura de louvor e de adoração. Mais poderoso do que o medo são os louvores. Mais poderoso do que o medo é a nossa vida de adoração. Os salmos e canções, os poemas de Davi, que ele compôs a Deus, a grande maioria deles foram compostos em dias de dificuldades, em dias em que o medo estava batendo forte na porta da vida, do coração, da alma dele. Nos dias que o medo estava assolando a casa de Davi, foram os dias em que Davi mais escreveu salmos e poemas. Por exemplo, ele escreveu o Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas olha a continuação, ele diz que ele vai fazer deitar em pasto verdejante, leva as águas tranquilas. Mas ele diz também, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não precisarei temer a mal algum, porque Ele está comigo. E lá na frente ele vai dizer assim, é Ele quem prepara um banquete para mim na presença dos meus adversários. Queridos, fé não é ausência de adversário, nem ausência de passar no vale da sombra da morte, mas é crer que no vale da sombra e da morte, Deus está conosco. E por isso podemos louvar. E então ele fez vários poemas e vários salmos nesses dias. Queridos, haverão momentos em sua vida que você terá que compor e cantar os seus próprios poemas, louvores, nos seus vales, nos dias da sua dificuldade, nos dias da sua agonia. Foi em momentos de medo, de dificuldade que Davi escreveu isso. Não só essa passagem, mas tantos outros salmos. Quando nós olhamos para os salmos, não só de Davi, mas de Moisés, nós vemos que os salmos da Bíblia foram escritos nesses tempos de crise, de dificuldade. Haverá momentos que não teremos cabeça para orar. Vocês já passaram por isso? Que você diz assim, Deus, eu não consigo nem orar, eu só consigo chorar. Deus, eu não consigo nem orar. As palavras não vêm na minha boca de uma forma lógica, eu não estou conseguindo nem orar direito. O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo orar. E haverá momentos que nós vamos dizer assim, eu não estou com a cabeça boa para orar. E no dia que você não estiver com a cabeça boa para orar, você pode dizer assim, Deus, me dá um coração então para eu te louvar. Já que eu não estou com a cabeça boa para orar, eu quero ter um coração bom para louvar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Para exaltar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Olha o que Davi diz, eu louvarei, mas eu não vou louvar qualquer coisa, eu vou louvar a tua palavra. A tua palavra será como um louvor em meus lábios. Eu cantarei a tua palavra, eu salmodiarei a tua palavra. A tua palavra eu vou cantar, eu vou declarar, porque a tua palavra é lâmpada, ela é luz, ela me sustenta, ela me renova. E queridos, quando você não tiver cabeça para pensar sobre o que você vai pedir para Deus, você pode levantar as suas mãos e dizer, Deus, eu não sei nem o que pedir. Vocês já tiveram diante de um problema que você fala, eu não sei qual que é o melhor caminho agora. Eu não sei, porque diante desse problema eu não sei nem se é melhor pedir para vencer ou se é melhor pedir para o Senhor me recolher.
porque eu não sei nem se vale a pena continuar vivendo. Alguns já enfrentaram isso. Senhor, eu estou diante de um problema que agora eu nem sei o como pedir. O que eu peço? Eu peço a cura ou não, porque o Senhor vai trabalhar. O que eu faço? Senhor, meu marido está enfermo, mas eu sei que o Senhor está trabalhando na vida dele. O que eu vou pedir? Para o Senhor curar ele ou para o Senhor deixar ele mais um pouquinho doente até completar a obra? Eu não sei o que pedir. Existem momentos que a gente não sabe o que pedir nem para os nossos filhos, para os nossos pais, para a nossa família, para o nosso casamento. Mas sempre podemos levantar as nossas mãos e adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E enquanto louvamos, enquanto adoramos, os nossos medos vão perdendo forças. Enquanto adoramos, o medo vai saindo. Não só o medo, até espíritos malignos. A Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, o espírito que atormentava Saul, ele saía. Sabe por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Isso é um versículo. Vamos repetir esse versículo? Diz assim: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Enquanto adoramos, nós convocamos a presença do Senhor. Queridos, quando há louvor em nossa vida, não haverá medo em nosso coração. Porque o medo do nosso coração não vai continuar encontrando espaço ou lugar, porque a adoração vai ocupar toda a nossa alma, vai ocupar todo o nosso ser. Jesus, antes de ir para a cruz, a Bíblia diz que ele parte o pão com os discípulos, ele parte o vinho e diz: comam e bebam deles todos, porque eu não comerei mais desse pão e nem beberei mais desse cálice. A Bíblia diz que ele já sabia o que haveria de vir, ele iria tomar chibatadas, seria traído, ele seria negado, todos os discípulos iriam abandoná-lo. Mas a Bíblia diz que antes dele ir para o Gólgota, a Bíblia fala assim: tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um lugar de dor. É um lugar onde ele vai dizer: meu Deus, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que não seja como a minha, mas como a tua vontade. Queridos, antes de enfrentar o momento mais difícil do ministério terreno de Jesus, a Bíblia diz que ele ceiou e cantou um hino, e depois de cantar, ele foi encarar o medo, a dificuldade, a preocupação, o suor que não era sudorese, era gotas de sangue. Todos nós passamos por tempos difíceis, até o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos passamos por provas, e todos nós temos temores, todos nós temos medos que nos assolam, mas esses são os melhores momentos da nossa vida para nós adorarmos o Senhor. Sabe qual é o melhor momento para você adorar? É quando você está com mais medo, é quando você está passando pela prova, é quando você está passando por dificuldade. Tem até um louvor de um, como é que é o nome dele? Eu não lembro o nome dele, mas é um cantor baiano que ele diz assim: vou cantando pela prova dando glória a Deus. Irmão Lázaro, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Quando você olha para Paulo e Silas é lançado na prisão, e eles são açoitados, são presos, e o que eles começam a fazer na prisão? Louvar a Deus, louvar a Deus. E enquanto eles louvam, a Bíblia diz que o Senhor envia os seus anjos, aquele lugar estremece, as correntes se quebram, e as cadeias se abrem, aleluias. No meio do louvor, Deus libera uma palavra de vitória sobre eles. Nos momentos de dificuldades, nos momentos de temores, nós podemos levantar as nossas mãos e permitirmos que o nosso Pai nos levante, nos ajude, renove e nos fortaleça. Quanto mais forte for o seu louvor, mais fracos serão os seus medos. Por isso eu quero te dizer algo essa noite, em nome de Jesus. Se tem algo que está te ameaçando, se tem um inimigo que está te perseguindo, se tem alguém que está te ameaçando no trabalho, e se tem alguém que está trazendo medo ao seu coração, aumente a sua adoração. E não é aumentar o tom, não é gritar, é aumentar a intensidade da adoração no coração e dizer: Senhor, eu não temerei,
Eu não temerei, eu não temerei, porque o teu amor lança fora todo medo. Suba o som dos seus louvores. A quarta e última, porque eu quero cantar um louvor com os irmãos. A quarta e última coisa está no Salmo de número 118, verso de número 6. Deixa eu colocar aqui no telão também, os irmãos podem acompanhar aqui, ó. Salmo 118, verso de número 6. O Senhor está comigo, eu não tenho medo. O que me pode fazer um simples mortal? Vamos repetir o começo desse versículo. Diga: o Senhor está comigo, eu não tenho medo. Diga mais uma vez: o Senhor está comigo, eu não tenho medo. Aleluia. Queridos, o medo desaparece quando eu creio que Deus está comigo. Eu vou louvando, eu vou crendo e Ele vai ministrando a vontade dEle. Davi afirma que a presença de Deus em sua vida afastava o medo. O Senhor está comigo, então eu não vou temer. Eu não vou ter medo porque o Senhor está comigo. Queridos, a Bíblia diz que a terra está cheia da glória do Senhor. Deus está conosco. O problema não é crer que Deus está conosco, porque você pode ter convicção disso. A grande dificuldade está aqui dentro do nosso coração em crer que Ele se importa conosco. Mas Ele se importa com você. Ele se importa tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Crer que Deus está comigo, crer que Deus está com você todos os dias da semana. Não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Crer que Deus está comigo nos dias bons, mas crer que Deus está comigo nos dias maus. Crer que Deus está comigo nas montanhas, mas crer que Deus também continua comigo nos vales. Crer que Deus está comigo na saúde, mas Deus continua comigo nos dias de enfermidade. Deus sempre está contigo, Deus sempre está comigo, Deus sempre está conosco, independente de onde estivermos. Davi está pregando para ele mesmo, ele afirma isso para ele: o Senhor está comigo, eu não tenho medo. O que me pode fazer um simples mortal? Esse é um salmo que ele está escrevendo, ele não está falando com ninguém, ele está até ministrando para ele, afirmando para ele: ele está comigo. Ele está comigo, eu não preciso ter medo, o Senhor está comigo. O que o homem pode fazer comigo? Deus está comigo, então eu não preciso ter medo. Não preciso ter medo da enfermidade, não preciso ter medo da crise, não preciso ter medo das notícias, não preciso ter medo das notícias contrárias e ruins, não preciso temer os problemas e nem o inimigo. Porque como a Eliette falou agora há pouco ali, pertinho de mim, Pastor Júnior, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele está ao nosso redor guardando. Não porque eu seja bom, não porque você seja bom, mas porque Deus é fiel. Então Ele está conosco e podemos vencer o medo. O apóstolo Paulo afirmou no Novo Testamento: se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo pôde dizer isso porque ele passou muitas dificuldades. Um terço do ministério do apóstolo Paulo ele passou em cadeias, mas ele tinha convicção: eu posso estar na cadeia, mas na cadeia eu sou mensageiro de Cristo. Olha em Romanos capítulo 8, verso 35 e 39, não precisa abrir, eu vou ler. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco e nada pode nos separar. O que me separa do Senhor? Os seus pecados.
O pecado é a única coisa que faz separação entre nós e Deus. Mas se você se arrepender, confessar e abandonar, nem mesmo o pecado é capaz de permanecer como barreira, porque Ele disse: Pai, está consumado, eu paguei o preço, já está consumado. E então Ele nos dá graça, o Senhor está conosco. Podemos ser assolados, mas o Senhor está conosco. Podemos passar por problemas, mas o Senhor está conosco. Isaías 41:10 diz assim: não temas, pois eu estou contigo. Não te desanime, pois eu sou o teu Deus. Sou eu quem te dou forças, sempre te ajudarei e sempre te sustentarei. 1 João capítulo 4, verso 18 diz: o amor não há medo, antes, o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Quero te convidar a se colocar em pé.